E aí pessoal, eu sou o F. Imagina que você adotou um cão especial que possui grandes poderes para salvar o mundo, mas é tudo encenação e esse é o filme Bolt, o Super Cão. Então vem comigo que vamos recapitular. A história começa mostrando alguns animais que estavam em um abrigo de animais e vemos um cachorro que era muito travesso e diferente de outros filhotes, e aparece uma menina que gostou dele e eles se dão bem, mas se passam 5 anos e vimos que algo de muito ruim aconteceu, pois seu pai liga desesperado e diz que não voltaria para casa e diz que seria perigoso, mas ela não ficaria sozinha, pois Bolt foi modificado geneticamente e a protegeria. E vemos a jovem Mequetrefe buscando o cara que pegou seu pai e era conhecido como Doutor do Olho Verde, e ele estava tentando tirar informações do pai de Penny e ela começa a seguir um dos capangas, mas acaba caindo em uma armadilha. Mas o Bolt tinha superpoderes e consegue tirar informações do capanga ameaçando de jogar ele da ponte. E agora começa uma perseguição sinistra pela cidade, e Bolt tem super velocidade e Penny vai atrás com seu patinete ultra avançado. E quase que tudo dá ruim, pois haviam muitos capangas pela cidade. Eles conseguem chegar no aeroporto para fugir quando aparecem várias frotas de carros do Doutor do Olho Verde, e Bolt usa sua habilidade mais poderosa, que era o super latido, e todos voam, e Penny pega o Bolt entre um trailer que estava no lugar, e vimos que aquilo era apenas um set de filmagem. O diretor do programa está revisando as imagens, e aquele episódio seria fantástico, mas uma das diretoras da empresa diz que estava muito clichê e sempre terminava com eles derrotando os vilões e voltando para casa, e diz que precisaria mudar ou o programa iria acabar. E depois vemos que Penny gostava muito do Bolt e ele achava que aquilo tudo era vida real. E na saída ela pede para levar Bolt para casa, mas seu empresário diz que ele fazia parte da empresa e ela sai triste. E um gato gordinho, o negão da canela fina, aparecem na janela zoando com Bolt, falando que o Doutor do Olho Verde voltaria e ele pagaria por tudo isso. E eles sabiam que era tudo encenação, pois eles conseguem sair de suas celas tranquilamente e é por isso que falam que gatos são mais inteligentes. Na semana seguinte eles começam a gravar mais algumas cenas, e agora eles precisavam se filtrar na base do Doutor do Olho Verde para salvar o pai de Penny. E eles estão entrando em stealth e vimos que eles estão planejando todo o cenário para Bolt achar que tem superpoderes, e assim ele poderia atuar de forma mais convincente. O problema é que no fim do episódio, Penny acaba sendo pega pelo vilão e Bolt é colocado em uma casinha de cachorro. E isso só aconteceu pois o diretor estava tentando trazer um plot twist para a série para conseguir atrair um público mais velho. Penny fica mal e ela não pode falar nada com Bolt para ele não saber que era tudo falso, e seu empresário diz que se o show acabar, o pagamento também vai. E no momento que ele fala isso pra mim, eu já teria esquecido até o nome do Bolt. Os gatos malandros querem tirar uma com a cara dele. O problema é que Bolt estava sagaz e aproveita para fugir pelo teto do trailer e começa a procurar Penny por todo lugar, mas acaba caindo em uma caixa que seria enviada para outro estado. E galera, esse deve ter sido o frete mais barato da história, porque no outro dia queria enviar um boneco para um amigo e cobraram quase R$200. Era mais fácil colocar no ônibus com uma etiqueta na testa. Quando Bolt sai da caixa, ele começa a correr nervoso pela cidade, e quando tenta usar seus poderes não dá certo. E ele tenta imobilizar um cara e começa a ficar desesperado pois nada estava funcionando, pois acha que fizeram algo para tirar seus poderes, e ele começa a correr atrás de um banheiro químico achando que Penny estava ali, e ele consegue fazer um acidente de carro. Bolt tenta pedir ajuda a alguns cachorros, mas o cachorro linguiça já começa a cheirar o olho cego dele e pergunta se ele não quer cheirar também. E quase que ele é pego, mas consegue fugir e ao mesmo tempo não. E aqui vem os melhores personagens da história, pois aparecem os 3 pombos, o Tico, o Mia e o Nakama. E ele consegue se soltar e Bolt começa a perguntar onde estava Penny e acha que seus poderes saíram por causa do isopor que estava no pelo dele, e Tico acha que o conhecia, mas não consegue lembrar, mesmo passando um pôster no ônibus atrás dele. O Bolt pede ajuda para achar o gato do Doutor do Olho Verde, e vemos que tem uma gata no beco que estava se aproveitando das pombas, obrigando a trazer comida para não virarem comida. E Bolt aparece nervoso perguntando onde estava Penny, e ela diz que não sabe de nada, mas o Tico, o Mia e o Nakama diz que ela sabia de tudo e começam a rir. E aí ele começa a ameaçar de jogar ela da ponte, e ela diz que pode ajudar a voltar para casa, e ela mostra no mapa que eles estavam em Nova York e precisavam ir para Hollywood, onde Penny estava presa. Bolt vê um caminhão de mudança
mudança que iria para Hollywood, e ele tenta usar sua visão de calor para abrir o cadeado, mas não funciona. Então ele entra escondido mesmo, e aquelas pombas ainda estão tentando lembrar de onde o conheciam, e eles estavam em um outdoor com a imagem dele. Penny está muito triste com tudo, e seu empresário diz que poderiam conseguir um outro Bolt, e no caminhão o Bolt está esperando chegar no destino, mas a gata, que se chama Mitty, está tentando dar uma paulada nele, mas acaba derrubando uma caixa com isopor, e ele fica desesperado, e acaba caindo do caminhão de mudança, e percebe que tem um melado vermelho saindo da pata dele, e depois começa a sentir uma tremedeira na barriga, e esse é o exemplo claro de burguesia, porque todo dia tem melados correndo aqui e barriga roncando. Mitty diz que ensinaria a pedir comida aos humanos, e ele precisava virar a cabeça de lado, baixar as orelhas e fazer cara de miséria, e eu faço isso todo mês e não consigo nada. E ele consegue muita comida, e vemos que tem um hamster assistindo TV que o conhece, e diz que era seu maior fã, e ele se chama Rhino, o hamster. E Bolt começa a contar tudo o que estava acontecendo, e ele diz que entraria nessa missão com ele, e diz que era formado em karatê, então poderia o proteger por estar sem poderes. E agora vamos ver por que cachorros criados em casa não conseguem sobreviver na rua, pois Bolt tem a ideia de pegar carona em um trem que estava passando, e quase que eles dão uma falecida de leve, mas o roteirista estava trabalhando firme nessa parte, e eles conseguem ficar vivos, mas Bolt tenta salvar Mitty, mas ele cai uma parte que estava quebrando, e quando Mitty tenta salvar Bolt, Rhino acha que ela estava tentando falecer o Bolt, e todos caem do trem. E agora Bolt estava vendo como é a vida do verdadeiro trabalhador brasileiro, e é por isso que falam que é vida de cão. Mitty começa a dizer que ele estava na vida real, e tudo o que aconteceu até ali era tudo um programa de TV, mas Bolt não quer acreditar, e acha que tudo faz parte do plano do Doutor do Olho Verde, e ele diz que vai usar seu super latido. O problema é que ele começa a chamar a atenção, e eles são pegos pela carrocinha. E olhando pelo lado negativo, agora eles estão ferrados, e pelo lado positivo, hoje tem churrasquinho de gato na favela, e Rhino foi pegar uma escada para ajudar o Bolt. O empresário de Penny traz o Bolt, mas ela percebe que aquele cão não era o Bolt, mas sim o Rayovac, pois não tinha a mesma energia. E a diretora aparece e diz que eles precisavam gravar ou as pessoas de bem perderiam o emprego, e depois disso ela perdeu nos argumentos. Eles estão presos em celas em um caminhão, e Mitty começa a dizer que ele não tem poderes e não conseguiria fazer nada para sair. E vemos que Mitty tem algum trauma no passado, pois ela diz que nesse lugar apenas os mais bonitos são adotados. E quando o caminhão para, Rhino vem atrás correndo e consegue destrancar a cela de Bolt, e ele acha que saiu usando sua super força, mas Rhino diz que abriu a tranca, e Bolt percebe que o raio no pelo dele era tinta, então agora tudo estava fazendo sentido. Ele começa a desanimar, mas Rhino começa a dizer que o Bolt de verdade, mesmo nas adversidades da vida, consegue arranjar um jeito de virar o jogo e vencer. E ele começa a ficar animado, e agora eles entrariam no canil para salvar Mitty, e eles conseguem entrar de fininho, e Bolt aparece para Mitty e diz que sabe que tudo era mentira, mas que precisava da ajuda dela para chegar na Penny, e eles conseguem fazer uma bagunça no canil, e quase que eles são pegos, mas Bolt usa seu super latido, que na verdade foi um cilindro que explodiu o posto de gasolina, e Rhino acha que foi ele. Eles conseguem pegar uma carona em um caminhão que estava passando na estrada, e agora eles começam a viajar por todo o país, e Mitty vai o ensinando a ser um cachorro de verdade. E quando eles descem, Mitty diz que fez uma casa para eles e diz que poderiam viver ali, mas Bolt diz que não poderia ficar, e diz que provavelmente Penny também estava atuando sobre gostar dele, e ele vai embora sozinho. E quando chega em Hollywood, aparecem alguns pombos que eram fãs dele e diz que faria de tudo para o ajudar. Ele pede para ser levado ao estúdio de gravação, e Mitty e Rhino vieram atrás, pois não poderiam abandonar um amigo. E Rhino vê um figurante vestido de vilão e tenta dar um karatê, mas o cara acha fofinho. E quando o Bolt vai chegar na Penny, ele vê que tinha um outro Bolt e acha que foi trocado, mas Penny estava triste. Durante as gravações, o Rayovac precisaria gravar a cena final da temporada, e seria épica, mas ele começa a se assustar com os figurantes e com o fogo, e derruba tudo, e tudo começa a pegar fogo no local, e todos começam a fugir, e Bolt percebe que Penny não conseguiu sair e vai
vai entrando todo sagaz e consegue encontrar no meio das chamas e ele consegue levar para um lugar seguro, mas começa a encher de fumaça e Bolt usa suas últimas forças para latir na tubulação e todos acham que é o super latido e conseguem salvar a Penny. E o empresário aparece dizendo que estava feliz que tudo deu certo e leva uma porrada da mãe dele. E depois vemos que Penny estava no hospital quando o doutor do olho verde aparece e do nada aparecem algumas naves espaciais, pois os pombos Chico, Mi e Nakama pediram para colocar que faria sucesso. E agora todos estavam felizes e os pombos saem voando com a certeza que não conhecem o Bolt. E galera, deve ser isso que é ter cérebro de pombo, porque para esquecer do que acabou de acontecer é complicado. Então, e aí pessoal, eu sou EF. Imagina que você adotou um cão... Pera, já fiz isso aí. E como sei que você é Duracell, deixa o like e se inscreve para render melhor, hein, bebê? E esse foi o filme Bolt, o Super Cão. E se prepara que estarei trazendo mais filmes clássicos aqui. Agora vou nessa, então fui!